Olá pessoal, nossa segunda aula de Sociologia. Na primeira aula nós começamos a estudar sobre o que é cidadania e o que é ser um cidadão. E nós vimos que o cidadão é aquela pessoa que possui direitos. Mas de que direitos nós estamos falando? Que direitos são esses que o cidadão possui? Para que possamos compreender bem essa questão dos direitos, nós dividimos os direitos em 3 grupos que assim facilitam o nosso estudo. E esses 3 grupos de direitos são os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Nós vamos acompanhar aqui a apostila, ler e explicar, para que vocês possam compreender bem o que cada um desses direitos significa e dar alguns exemplos, de direitos que fazem parte desses grupos. Então, o primeiro grupo que temos é o grupo dos direitos civis. Os direitos civis, eles se referem à igualdade e à liberdade individual. Então, qual a função dos direitos civis? Garantir que todos os cidadãos sejam tratados de maneira igual e garantir que cada cidadão possa usufruir da sua liberdade individual. Então, grave bem, a função dos direitos civis é garantir a igualdade entre os cidadãos e também garantir que cada cidadão possa usufruir da sua liberdade individual. E nós temos aqui alguns exemplos de direitos civis: o direito fundamental à vida, o direito à liberdade, à propriedade, a igualdade perante a lei, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa e de pensamento, direito de ir e vir e ainda a liberdade de escolher o próprio trabalho. Então, vamos tentar de maneira rápida compreender o que cada um desses direitos significa. O primeiro deles, aqui do grupo dos direitos civis, é o direito fundamental à vida. Isso quer dizer que ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. A vida é um direito que cada um tem e, portanto, a vida do cidadão deve ser preservada. O direito à liberdade. Por exemplo, você não pode ser preso sem ter cometido nenhum crime. Você não pode perder a sua liberdade. Nós sabemos que quando alguém comete um crime, ele perde o seu direito à liberdade e por isso vai preso. Mas quando o cidadão não comete crime nenhum, ele não pode ser preso, ele não pode perder a sua liberdade, porque a liberdade é um direito fundamental do indivíduo. Direito à propriedade, aquilo que é seu, ninguém pode tomar. É por isso que a nossa sociedade, e praticamente todas, punem quem rouba ou quem furta algum objeto de uma outra pessoa, porque isso seria uma violação ao direito à propriedade. Direito à igualdade perante a lei. Isso significa que diante da lei, diante da justiça, todos os cidadãos devem ser tratados de maneira igual, independentemente de que seja rico, pobre, homem, mulher, branco, negro, todos os cidadãos devem ser tratados de maneira igual perante a lei. Direito à liberdade de expressão. Você tem o direito de se expressar, o que você quiser, expressar o seu pensamento. Interessante que nós falamos muito que os cidadãos têm direitos, mas não podemos também esquecer que esses direitos devem vir acompanhados dos deveres. Então, o cidadão ele tem um direito à liberdade de expressão. Ele pode se expressar aquilo que ele quiser, mas também ele é responsável por tudo aquilo que ele fala. Então, os direitos sempre vêm acompanhados dos deveres. Direito à liberdade religiosa e à liberdade de pensamento. Todo cidadão tem o direito de professar a religião que ele quiser e ninguém pode impedi-lo disso. Nós temos observado, há pouco tempo, em nosso país, diversos casos de intolerância religiosa. Pessoas que são perseguidas, que sofrem violência por conta da religião que eles professam. Isso é uma violação ao direito à liberdade religiosa. Então, ninguém pode ser impedido de professar a religião que ele quiser. E além da liberdade religiosa, também temos a liberdade de pensamento.
Por exemplo, você tem a liberdade de defender uma certa ideologia política e ninguém pode te atacar ou, de alguma forma, tentar te prejudicar por você defender um certo tipo de pensamento. O direito de ir e vir, né, que é a liberdade de você poder fazer os seus trajetos dentro do seu país, e também o direito à liberdade de escolher o próprio trabalho. Você não pode ser forçado a cumprir um trabalho, a exercer um certo trabalho. O trabalho também é uma coisa livre. Então, esses são os direitos civis, os direitos que se referem à igualdade entre os indivíduos e à liberdade individual. E uma coisa importante também é que os direitos civis foram os primeiros direitos garantidos para o cidadão. E eles surgem lá por volta do século XVIII, garantindo igualdade e liberdade individual. O segundo grupo de direitos são os direitos políticos, que vieram logo após a conquista dos direitos civis. Os direitos civis surgem no século XVIII, os direitos políticos vão surgir no século XIX. E qual a função dos direitos políticos? Eles têm a função de garantir a participação política do cidadão, a participação no governo da sociedade. Então, todos nós que somos cidadãos possuímos os nossos direitos políticos e temos essa possibilidade de participar do governo da nossa sociedade. E os direitos políticos, eles são um grupo menor. Praticamente aqui apenas 3 que nós vamos falar. O primeiro direito político é o direito de organizar partidos políticos. Os cidadãos têm essa liberdade de criar um partido, organizar o partido e defender, alguma pauta política que eles acham importante. Então, primeiro direito político, o direito de organizar partidos políticos. Segundo direito político, o direito a ser votado. Todo cidadão tem o direito de concorrer a algum cargo público, seja para vereador, para prefeito, deputado estadual ou federal, governador, senador ou presidente da República. Então, o cidadão ele tem o direito de ser votado, ele pode se candidatar, obviamente, filiado a um partido político, ele pode se candidatar a um cargo público. E o mais comum e o mais amplo aí exercido pela grande maioria dos cidadãos, que é o direito ao voto, o direito de escolher os governantes. Então, os 3 direitos políticos são organizar partidos políticos, direito a ser votado e o direito de votar. Algo interessante é que nós sabemos que em nosso país, e também na maioria dos países, o voto ele só pode ser exercido a partir de uma certa idade. Em nosso país, a pessoa já pode votar a partir dos 16 anos e quando completa 18, o voto torna-se obrigatório. Por isso que muitas pessoas dizem que no Brasil, somente quando nós adquirimos os direitos políticos que podemos falar que temos a cidadania plena. Uma criança no Brasil ela não possui direitos políticos. Ela não pode ser votada, ela não pode votar, ela não pode organizar um partido político, mas quando chegamos a uma determinada idade, nós também podemos usufruir dos direitos políticos e aí conquistamos a cidadania plena, usufruindo aí de todos os direitos que a lei nos garante. Então, primeiramente, temos os direitos civis, que garantem a igualdade entre os cidadãos e a liberdade individual, e os direitos civis surgem no século XVIII. Logo após, vem os direitos políticos, que garantem a participação do cidadão no governo da sociedade. E esses direitos surgem no século XIX. E, por último, temos os direitos sociais, o terceiro grupo de direitos, que surgiram aí após os direitos políticos, no século XX. E qual o objetivo dos direitos sociais? Tem como objetivo garantir um mínimo de bem-estar a todos os cidadãos. Os direitos sociais, eles servem para garantir que todos os cidadãos vão ter uma vida digna, vida com um mínimo de dignidade. E aí alguns exemplos de direitos sociais. O direito à educação. Todo cidadão ele tem direito a frequentar a escola e a ter uma educação de qualidade.
Por exemplo, estamos nesse período de quarentena, mas vocês continuam usufruindo do direito à educação através da plataforma, através dos vídeos, aulas online, por mais que estamos aí num período de isolamento social, mas esse direito à educação continua sendo usufruído por nossos alunos. O direito ao trabalho, porque é através do trabalho que o cidadão leva o sustento para si e para a sua família. O direito à saúde, caso o cidadão fique doente, ele tem o direito a ter um tratamento de saúde adequado. Direito à alimentação, direito à aposentadoria e direito a uma moradia digna. Todos esses direitos, eles têm esse objetivo de garantir para o cidadão uma vida digna. Se faltar alguns desses direitos para nós, a gente não consegue viver bem, sem educação, sem trabalho, sem acesso à saúde, sem moradia, sem aposentadoria. Tudo isso faz com que o cidadão tenha uma vida digna. Então, esses são os 3 grupos de direitos que nós usufruímos: direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Os direitos civis garantem igualdade entre os cidadãos e liberdade individual. Os direitos políticos garantem a participação do cidadão no governo da sociedade, e os direitos sociais que garantem ao cidadão uma vida com um mínimo de bem-estar, uma vida digna. Então vocês leem a apostila, prestem bastante atenção nos exercícios, nos vídeos, e com certeza todos nós aí seremos bem-sucedidos nessa nova empreitada das aulas online e vamos obter aí sucesso em nossa vida. Que Deus possa abençoar a cada um de nós.